Recentemente, o GAPA divulgou uma pesquisa com dados surpreendentes. Em Santa Catarina, são constatados mais de 60 mil casos de pessoas infectadas pelo vírus do HIV, que 10% dos jovens já tiveram algum tipo de relação sexual antes dos 13 anos e 69% não usam preservativo na primeira relação sexual. Confira outros dados e tire as suas conclusões. É uma situação preocupante. Praticamente em cada uma das 233 cidades catarinenses tem pelo menos uma pessoa contaminada pelos vírus do HIV. O que assusta ao analisarmos esses dados é que muitas dessas pessoas nem sabem que estão com AIDS e continuam se relacionando. A pesquisa do GAPA ainda revela que cerca de 4% dos catarinenses afirmam que tiveram mais de 50 parceiros sexuais. Em 2008, 30% da população manteve relações extraconjugais com parceiros não fixos e mais de 15% não utilizam preservativo, o que constitui um risco elevado, tanto de gravidez indesejada quanto de doenças sexualmente transmissíveis. Então, no meu entendimento, está muito relacionado à vulnerabilidade que essas pessoas estão expostas, né? Desestruturação familiar, tráfico de drogas, falta de oportunidades, né? Isso leva, no meu entendimento, a essa questão do grande número de casos de HIV entre jovens, hoje em dia, apesar da informação. Fabiano e Viviane são casados há mais de 6 anos, têm 2 filhos e sofrem na pele a realidade da AIDS. Viviane engravidou com 16 anos de idade e, junto com essa notícia, descobriu que tinha a doença. Na gravidez eu achei bonita, depois aí descobri que eu tinha HIV, veio preconceito da família, tudo. Olha, o primeiro momento de saber que ia ser pai foi muito feliz, né? Poxa, eu vou ser pai, vou ter minhas crianças, que lindo, tanto um filho ou uma filha que a gente nem sabia. Mas o segundo momento foi muito triste pra gente, devido a saber que era soropositivo e a gente não tinha nenhum conhecimento da doença, não sabia como se tratar, como talvez poderia passar para as crianças. Então, foi muito triste para a gente, né? Por uma bênção dos céus, os filhos de 3 e 4 anos não nasceram contaminados. O bom acompanhamento médico durante a gestação evitou o agravamento da situação da família. Mas devido à falta de condições, infelizmente perderam a guarda das crianças. E há mais de 2 meses não vêm os filhos. Mas está sendo difícil, não vejo a hora de chegar quarta-feira para ir lá ver eles. É muito difícil. Meu Deus, todos os dias é uma barra, quanto é criança que você vê, você já lembra deles. Você olha, é muito triste, porque a gente aprendeu a amar eles, né? A gente só tem eles, né? A gente teve que se afastar do convívio familiar. A nossa pequena família é eles, e arrancaram da gente é sofrido demais. Dona Helena, é uma situação muito triste desse casal, não é? Foi o juiz que determinou a retirada das crianças da responsabilidade deles? Perderam a guarda. Infelizmente, não é o único caso. Além do envolvimento, além de eu ser portador do vírus HIV, o envolvimento, o abandonar. Se você deixa de visitar, juiz nenhum vai atrás saber se é a situação financeira que não permite. Ele acha que é um abandono da família quando não procura fazer uma visita, não procura ter contato com esses filhos. Mas as crianças moravam com eles e foram retiradas deles? Não, estavam com eles na rua, eles já tiveram várias passagens por Eles moravam, eles não têm uma casa, não tem nada? Não tem uma casa definida, então as crianças estavam na rua. Para proteção das crianças é que foi tirada a guarda, recolhida, né, através do Conselho Tutelar, e levada para um abrigo. E a família divide procurar até para se estruturar, ter uma casa, ter alguma coisa para dar algum conforto e amparo para essas crianças. Essa realidade, né, que a gente está mostrando, sim, pequenos fragmentos, né, de uma realidade aqui em Santa Catarina. Isso está ocorrendo com muita frequência? Muita frequência, infelizmente. A maioria das crianças que hoje são abrigadas no Lar Recanto Carinho ou em outro lar, são realmente família desestruturada. No Lar Recanto uma característica que, além de ter a família desestruturada, empobrecida, ainda tem um vínculo, a relação com o vírus HIV, ser doente ou ser doente de AIDS, né? Mas a maioria perderam o vínculo por causa de uma desestrutura familiar, uma falta de emprego, falta de uma moradia. Odete, você que é uma pessoa bem inteligente, é resultado do caos social que está na nossa sociedade.
Pois é, as histórias das pessoas envolvidas com AIDS são sempre assim, tristes e complexas. De um lado, muita irresponsabilidade, a vida levada de qualquer jeito e, principalmente, a falta do uso do preservativo, que é a forma mais simples de prevenção. Por outro lado, as fatalidades da vida. Tem pessoas que estão pagando um preço muito alto por erros que não cometeram. É o caso do David Souza, de 16 anos, e é soro positivo. Ele foi infectado pela mãe que tinha a doença e acabou falecendo. Aos 2 anos de idade, ele foi adotado e deixou de ser Paulo da Silva para se chamar David de Souza. A gente se desespera muito, ainda mais assim. Eu já nasci com isso, então o impacto é um pouco menor, né? Não é aquele tudo que tu sente, do preconceito e tudo mais. É uma coisa, tu sofre preconceito, tu tens um impacto maior, até por causa que tu tens sonhos, tu tens o que querer fazer, tu tens ideias, tu quer concretizar teus sonhos, né? Como qualquer pessoa normal. Para esse jovem, constituir família ainda é um sonho. Os métodos são mais complicados, mas existe a possibilidade. Eu pretendo construir uma família, ter meus filhos, ter minha esposa, né? Mesmo sabendo desse meu fato, a gente tem várias técnicas que ajudam a poder construir minha família, né? Que seja ou adotando uma criança ou fazendo um tratamento, né? Junto a um médico, um clínico, que trata do assunto do HIV, né? E quando tiver uma época que dê para eu fertilizar, né, junto com os médicos, eu posso tentar ter meu filho meu mesmo. Mas a realidade é cruel. Preconceito e discriminação são problemas enfrentados no cotidiano de quem assuma ter a doença. David parou de estudar e atualmente só trabalha. O motivo é o julgamento de quem é desinformado da sua história de vida. Não tenho medo de botar minha cara a tapa, né? Um dia eu dei uma entrevista para uma televisão, uma RTV local. Apareceu na televisão e um colega meu, a mãe dele estava vendo a TV e viu a reportagem e me reconheceu. No outro dia do colégio, ele passou pro colégio, né, todo, e o colégio começou com umas piadinhas, preconceitos bem de estúpido, sabe? Isso foi me abatendo, até porque foi piadas muito fortes, constante a minha família, entendeu? Isso foi abatendo, eu preferi deixar o ano de colegial esse ano e continuar no meio do ano, ou o ano que vem. Ellen, é uma história comovente do David, né? E esse estigma que a pessoa fica, eu acho ele assim, eu considerei ele, pela reportagem que eu vi, que a gente gravou, muito corajoso. Realmente. E a gente, pelo grande número de adolescentes que são infectados dentro aqui da capital mesmo, que eu conheço, o David é um dos corajosos. Hoje ele está em Curitiba, no Encontro Nacional de Jovens Vivenciando HIV/AIDS, para pegar isso, mostrar a cara assim, quebrar sem preconceito, mostrar que as pessoas podem ter uma vida saudável, qualidade de vida, mesmo sendo portador, e brigar contra a discriminação. Contra tudo isso, mas o que eu queria era que a senhora nos desse um alerta para esses jovens que, às vezes, irresponsáveis, porque o David, esse estigma ele veio da mãe dele, que infelizmente já morreu também, né? Ela era portadora do HIV e passou para o filho que ficou com esse estigma. Mas desses jovens que estão se relacionando, não estão nem aí na balada, não é? Não se preservam e daqui a pouco cai a ficha, né? Tomo conhecimento que estão... Realmente, quando se chama atenção que eu ser jovem, na primeira relação sexual, que use camisinha. Já é o primeiro risco. Porque, como vocês viram hoje um jovem dando depoimento aqui no programa da Odete, revelando a sua soropositividade. Mas eu conheço vários jovens, Odete, mesmo sendo universitário, nascendo também vertical, desde criança, se tratando, se cuidando, também não mostra a cara, não fala para o seu parceiro, com medo de perder a relação, com medo de ser discriminado. É um caos que vai se propagando, né? Infelizmente, não é só um. E o GAPA trabalha em que sentido? Ele com palestras? Com palestra. Essa trabalha com família, sim. Nós temos assim... Vocês hoje levaram um caso de uma família, de um jovem, e a gente se depara agora com uma mãe, às vezes, uma mãe que vem nos preocupada, falar assim, Dona Helena, minha filha é adolescente e é portadora do vírus HIV, está namorando alguém, eu não posso falar, e eu sei que eles estão ficando.
Nossa. E o medo de dizer, a gente falar de uso do camisinha, ela dizer, se eu usar camisinha, o preconceito é tão grande, ele vai pensar que eu tenho alguma coisa para esconder. E não abre o jogo. E não abre o jogo. Pois é. O medo da mãe, o medo da gente, e é por isso que a gente tenta, junto com arrebanhar os jovens daqui, e levar para eles da preocupação deles como cidadã, para querer um bem para eles e um bem para a sociedade. A gente vai continuar com esse papo, dona Helena, mas antes a gente vai saber também o que vem aí. Daqui a pouquinho você vai conhecer o NSD, a companhia Never Stop Dance, que usa o hip hop, o grafismo e o esporte para fazer um belo trabalho de inclusão social na região da Grande Florianópolis. Seu safado, voltei para te cobrar.